O ano tem 365 dias e o recesso parlamentar na Câmara Municipal de Camaçari, 100 dias, quando somados os períodos do início, meio e fim de ano. Durante o recesso, as sessões, audiências e reuniões são suspensas. Contrário a esta medida, o vereador Jamerson da Silva segue trabalhando em seu gabinete. Eu acho um excesso de privilégios em comparação ao cidadão comum que trabalha 11 meses. Todo cidadão comum trabalha 11 meses e o vereador ter um recesso, 2 recessos, na verdade, um no início e no meio do ano, que somam 100 dias. Né? Um pouco mais de 100 dias, na verdade. Então isso é um absurdo. Você compromete os trabalhos do vereador, você compromete o acesso das pessoas ao vereador. Isso é uma vergonha do ponto de vista moral, quando você vê a situação hoje do nosso país, as pessoas desempregadas. Em Camaçari você vê a Ford agora deixando quase 5.000 trabalhadores diretos, indiretos também, e aí passa desse número, sem o pão, e os vereadores, num período de pandemia como esse, difícil, que afeta, como eu disse, a economia, em casa. Muitos não estão vindo trabalhar, porque eu estou aqui todos os dias e estou vendo. Alguns sim estão vindo trabalhar, mas quem tem que dizer isso não sou eu, é cada um que tem que vir aqui à Câmara, mostrar que está abrindo seu gabinete, está atendendo ao povo. Eu não vou aqui colocar nomes dos vereadores, mas é evidente que se as pessoas vierem aqui, elas vão saber quem está e quem não está trabalhando. Como eu sou contra, eu tenho que vir aqui. Não basta eu ser contra, como eu fiz na campanha, e aí no período do recesso eu desaparecer. Então eu estou vindo aqui desde o dia 1º desse ano, mostrar que a população, não só que estou presente fisicamente no gabinete, mas eu já consegui resolver algumas demandas da população, envolvendo infraestrutura, serviços públicos, saúde, cobrando a questão da vacina, que foi uma pauta que desde dezembro que eu venho cobrando. É para isso que nós temos que diminuir o recesso, para que os vereadores estejam ativos. O político pretende apresentar projeto de resolução para diminuir esse período. O nosso jurídico já está fazendo os preparativos para isso. Acredito que na segunda sessão de fevereiro já estou encaminhando, além dos resultados do trabalho que eu fiz no recesso, vou também apresentar algumas propostas de mudanças, incluindo essa, outras como a mudança do regimento interno da casa, a mudança da lei orgânica do município, porque eu trago comigo a pauta da acessibilidade. Então, palavras como, né, que eu acho absurdo, eu sempre falo isso nas entrevistas, porque é um absurdo. Um regimento interno, uma lei orgânica que não fala de acessibilidade, de inclusão social, então nós estamos ainda no século passado. Nós precisamos devolver a dignidade e corrigir esses erros com esse público-alvo. Então essas mudanças que a gente tende a apresentar nas primeiras sessões de fevereiro tem a ver sim com o fim do recesso. Absurdo, a sociedade não suporta mais. A onda de renovação que chegou em Camaçari mostra isso. Foram 12 vereadores. Um teve que fugir da Câmara porque não se sentia à vontade para ficar aqui com a pauta de renovação e os vícios, que ele costumava manter na Câmara seriam combativos. Então foi uma resposta muito dura da sociedade. A classe política sentiu, a velha classe política, tanto que um desses representantes saíram da Câmara para assumir secretaria, mas se nós chegássemos na Câmara em 2021 e não apresentasse essas pautas de mudança, provavelmente nós se tornaríamos o mais o mesmo. Na terça-feira, 19 de janeiro, a Câmara publicou no Diário Oficial da Casa o Decreto número 110 de 2021, que suspende por 15 dias os atendimentos ao público externo, nos setores da Câmara e nos gabinetes, quer sejam realizados por vereadores ou por assessores parlamentares. Eu acho que a Câmara primeiro deveria ouvir, os vereadores. Eu acho que o Júnior tem feito uma gestão muito republicana, só tenho aqui elogiar ele inicialmente,
Claro que vai provavelmente cometer erros, e esse foi um erro. Não estou aqui só para elogiar. Quando aparecer os erros, a gente tem que corrigir. Eu acho que, por exemplo, eu não fui avisado, né? Eu só fui avisado depois do Diário Oficial. Então, acho que isso precisa corrigir. Não vejo problemas em chamar os vereadores e avisar. Porque nós iremos negociar, né, esses prazos, esse tempo, que acho que ia ver por quê disso, se existiu contaminação registrada pela casa. Porque se você me mostra números de que houve um aumento de contaminação após a casa ser aberta, eu ia concordar. Claro, eu não ia ser irresponsável ao ponto de permanecer com a casa aberta com foco de coronavírus. Mas não houve essa discussão. Então, eu acredito que esse foi um erro. Esse foi o primeiro erro. Claro que ainda está tempo de corrigir. Não vi gravidade no erro, mas liga nosso alerta. O vereador Jamerson também investiga contratos da Casa Legislativa. Eu já encontrei algumas coisas, não fiquei surpreso, porque eu já vim investigando a Câmara há algum tempo. Agora ganho robustez porque eu estou dentro da Câmara. E o escritório que hoje faz a minha defesa, hoje também faz o meu ataque, porque nós estamos investigando contratos, nós vamos pedir auditoria em alguns contratos. Quais contratos? Você disse que encontrou eu ainda não posso revelar por conta, para não atrapalhar as investigações. Assim eu fui orientado pelos meus advogados. Mas existe, por exemplo, os contratos que eu fiz alusão na campanha, são os contratos que eu vou investigar. A população sabe quais são os contratos que eu fiz alusão na campanha de investigação. Existem também outros contratos que eu percebi que havia a necessidade de fazer essas investigações. Já cobrei, já solicitei, e aí vou deixar aqui por conta, para não deixar você sem resposta, é claro, a imprensa vai ter uma resposta quanto ao plano de mídias da Câmara, na gestão do presidente Jorge Covello, por exemplo. Eu já solicitei isso e quero saber como é que foi gasto. E estou solicitando ao atual presidente também o plano de mídias para a gestão dele. Por quê? Eu não acho justo apenas um veículo de comunicação ser abarrotado com mídias, enquanto os outros veículos de comunicação que prestam serviço à sociedade, porque o que vocês fazem aqui é constitucional, está no artigo 37 da Constituição, é obrigação da gestão pública, do gestor público, fazer a publicitação dos atos oficiais. Então, eu vou cobrar que esses atos oficiais cheguem a todos os veículos de comunicação, democratização. Eu não entendo que Camaçari, um veículo de comunicação, uma rádio, faz todas as mídias maiores da gestão municipal, do governo municipal, da prefeitura e da Câmara. Está errado isso, eu vou combater isso. Não é correto que as pessoas se façam um esforço total, esse esforço que não é fácil fazer comunicação no Brasil por causa dos monopólios, e um veículo apenas receber por apadrinhamento político. Eu imagino que não seja, mas a conversa na cidade toda é essa. Então nós vamos investigar para tirar essas dúvidas. Tagner Cerqueira é outro vereador que também é contra o longo recesso parlamentar, mas é a favor do decreto que suspende por 15 dias o acesso do público à Casa Legislativa. Veja bem, o recesso parlamentar está previsto aqui no regimento interno da Casa, um regimento antigo, né? E precisa ser rediscutido. Eu penso que o recesso parlamentar ele tem que diminuir, né, a quantidade de dias que ele hoje está previsto. O recesso parlamentar garante, né, lá no recesso parlamentar, que o vereador não tenha as sessões legislativas, de modo de que esses vereadores podem continuar seu trabalho legislativo, atuando no gabinete, na cidade. Não é o recesso parlamentar que vai tirar a atuação do vereador na cidade. Mas penso que essa nova legislatura precisa rediscutir a quantidade de dias desse recesso. Não faz sentido a gente ter um recesso que começa dia 1º de janeiro, né, agora do mês,
e termine dia 15 de fevereiro. Né? Eu sou contra, eu acho que é uma quantidade de dias enormes que não há necessidade disso. Mas registrando, né, que esse recesso está só perante dentro do plenário. A atuação do vereador ela é extra-plenário, ele não atua só dentro da Câmara. Hoje, por exemplo, eu estava, enquanto vereador da cidade, na Assembleia dos Trabalhadores da Ford. Né? Estivemos, a Câmara de Camaçari, por exemplo, na segunda-feira, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. Então, é extra-plenário, mas concordo de que defendo também essa tese de que o recesso parlamentar, né, precisa ser diminuído. No dia 19 de janeiro, a Câmara publicou um decreto suspendendo o atendimento externo do público. Qual a avaliação do senhor? É verdade, eu tive conhecimento ontem desse decreto, chegou aqui no gabinete a cópia de uma edição extra, um ato da presidência da Câmara, e onde dispõe sobre as medidas temporárias por conta do crescimento do Covid. Eu li o decreto ele coloca algumas condições para o atendimento externo do público. A Câmara continua funcionando, a parte administrativa, e limitou esse atendimento externo nos gabinetes. Eu ontem, inclusive, já tinha um atendimento agendado. Eu vou continuar com o atendimento agora de forma agendada. Né? Nosso canal de comunicação do gabinete, a gente está disponibilizando nossos contatos para que a gente agende por conta das aglomerações. De fato, estava tendo algumas aglomerações aqui na Câmara, nas recepções, por conta de uma nova legislatura, por conta de que muitas pessoas vêm procurar, né, o seu vereador para conversar. Então, esse decreto vai organizar isso. É uma discussão que a gente precisa estabelecer dessa organização, mas não deixar de conversar com as pessoas, né, de atender as pessoas. Por exemplo, hoje estamos aqui atendendo a imprensa. Está aqui você representando a imprensa, que é um ato, né, de organização. A gente está aqui tomando todos os cuidados, né? Você está de máscara, eu estou de máscara, a assessoria está aqui, está de máscara, então eu não vejo um problema de a gente continuar com o atendimento, mas de forma organizada, conforme prevê até o decreto, né? Com álcool gel, com máscaras. Então, nessa linha eu concordo. A gente não pode trancar, entendeu? Trancar a casa. De acordo com o decreto número 110 de 2021, somente nos casos excepcionais ou urgentes serão permitidos os atendimentos presenciais ao público. Além disso, o decreto altera o horário de expediente da casa, que passa a funcionar das 8 às 14 horas, segundo a publicação. Não haverá prejuízo de remuneração para os servidores. Os trabalhos legislativos no plenário da Câmara seguem parados até 16 de fevereiro, quando terá início o primeiro período legislativo de 2021.